Sandra passou 20 anos vendo milhões de reais deslizarem sobre o vidro do seu scanner no supermercado, enquanto a sua própria conta bancária permanecia mergulhada no vermelho. Aos 47 anos, com as pernas pulsando de dor pelas varizes e o peso de um aluguel atrasado nas costas, ela parecia o retrato exato do cansaço brasileiro que não leva a lugar algum. O destino dela era o mesmo de milhões: trabalhar até o colapso para enriquecer o dono do CNPJ. No entanto, hoje Sandra não deve um centavo e é dona das chaves da própria casa na periferia de São Paulo. O que transformou essa mulher invisível em uma estrategista financeira não foi um prêmio de loteria ou uma herança inesperada, mas um plano quase infantil que ela executava nos fundos do ônibus lotado. Ela descobriu como usar as menores notas do plano real para hackear um sistema desenhado para mantê-la pobre. O chamado plano da nota escondida desafia qualquer lógica dos grandes bancos, porque não depende de taxas de juros, mas de uma psicologia de guerrilha que Sandra começou a aplicar antes mesmo de o dinheiro chegar à sua carteira. Se você já sentiu que o seu suor está sendo desperdiçado em boletos que nunca acabam, saiba que esta história não é apenas sobre a Sandra, mas sobre a força de quem decide retomar o controle. Para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento que os bancos não ensinam, deixe o seu like agora e se inscreva no canal. Ao fazer isso, você ajuda a fortalecer uma comunidade de brasileiros que pararam de aceitar a escassez como destino. Eu quero saber de qual parte do Brasil você está acompanhando essa trajetória. Então escreva sua cidade nos comentários para que possamos mapear nossa rede. Além disso, se você conhece alguém com uma história de superação que merece ser contada, deixe sua sugestão. Sua participação é o que move este espaço de transformação real. Sandra acorda às 4h30 da manhã em uma casa de 2 cômodos no extremo da periferia, onde o silêncio da madrugada é interrompido apenas pelo som do despertador e pelo estalar de suas articulações. Aos 47 anos, seu corpo é um mapa das batalhas que travou contra o tempo e a falta de recursos. O cabelo curto, num estilo Chanel que ela mesma tenta manter, já exibe os fios grisalhos que insistem em aparecer nas têmporas, mas a vaidade é um luxo que ela não pode custear. O que realmente dói são as pernas. As varizes saltadas são o resultado cruel de décadas operando caixas de supermercado, suportando o peso do próprio corpo por 8 horas diárias. O único investimento significativo que Sandra fez nos últimos anos foi um tênis ortopédico preto, comprado em 10 parcelas, para garantir que ela conseguisse chegar ao fim do turno sem desabar. Seus óculos de grau, com uma armação simples remendada por uma fita adesiva quase imperceptível, filtram a realidade de um Brasil onde o salário mínimo é devorado pela inflação antes mesmo de cair na conta. Ela vive no epicentro da escassez, onde o dinheiro não é uma ferramenta de crescimento, mas um recurso de sobrevivência que mal cobre o aluguel e a cesta básica. Sandra é a engrenagem invisível do sistema, aquela que registra a comida dos outros enquanto calcula mentalmente se terá o suficiente para o próprio jantar. Do alto de seu posto no check-out, Sandra se tornou uma especialista silenciosa em comportamento humano. Enquanto passava produtos importados e carnes nobres para clientes que sequer olhavam em seu rosto, ela começou a notar um padrão que a escola nunca ensinou. Ela via pessoas com muito dinheiro agindo com uma frieza calculista sobre cada centavo, enquanto aqueles que, como ela, viviam no limite, eram frequentemente seduzidos por pequenas indulgências que drenavam o pouco que restava. Sandra era invisível para o sistema, um mero braço mecânico que bipeava mercadorias, mas sua mente estava em chamas. Ela começou a questionar por que o sistema era desenhado para que o dinheiro dela saísse da conta com a mesma velocidade com que entra.
A observação constante das contas alheias revelou uma verdade inconveniente. A pobreza não era apenas falta de saldo, mas um ciclo de reatividade emocional alimentado por um mercado que lucra com o desespero. Ao ver um cliente rico reclamar de uma diferença de 10 centavos, algo clicou na mente de Sandra. Se quem tinha muito zelava pelo pouco, por que ela, que não tinha nada, deixava o pouco escorrer entre os dedos? Esse despertar de consciência foi o primeiro passo para sua rebelião silenciosa contra a escassez. A tempestade que desabou sobre São Paulo naquela terça-feira de novembro não era apenas meteorológica, era o prenúncio do colapso final de Sandra. O turno no supermercado tinha sido brutal. Uma falha no sistema de cartões gerou filas quilométricas e a fúria dos clientes foi descarregada inteiramente sobre ela, a face visível de uma empresa bilionária. Ao final das 8 horas, suas pernas não apenas pulsavam, elas latejavam em um ritmo frenético. As varizes pareciam querer romper a pele fina e pálida sob a calça social barata. O trajeto de volta para casa foi um exercício de tortura. O ônibus superlotado e com o asfalto encharcado levava o triplo do tempo normal. Sandra estava de pé, segurando-se em uma barra de ferro fria, sentindo cada solavanco do veículo como uma facada em seus joelhos desgastados. Ao chegar no portão de sua casa, no final de uma ladeira íngreme na periferia, ela encontrou um envelope pardo preso à fresta da porta. Era o aviso final do proprietário. Ou o aluguel atrasado há 2 meses era quitado em 48 horas, ou o processo de despejo seria iniciado. Naquele momento, sob a luz fraca de um poste que piscava, Sandra sentiu o mundo girar. O cansaço físico encontrou o desespero financeiro e ela desabou no sofá de corino rasgado sem sequer tirar o tênis ortopédico. A fome era real, mas a náusea da ansiedade era maior. Ela abriu a carteira e viu apenas algumas moedas e 3 notas amassadas, uma de 10, uma de 5 e uma de R$ 2. Era tudo o que restava para os próximos 5 dias. O pânico paralisante deu lugar a um choro silencioso e exausto. Foi quando, ao buscar um lenço de papel no fundo de sua bolsa velha, seus dedos tocaram algo áspero entre as páginas de um livro de receitas que ela carregava para ler no trajeto. Era uma nota de R$ 10 que ela havia guardado meses atrás e esquecido completamente. Aquela nota não era apenas dinheiro, era uma epifania. Sandra percebeu que aquele dinheiro só existia ali porque ela tinha esquecido dele. Se ele estivesse na carteira, teria sido gasto em um pão de queijo na saída do metrô ou em um sabonete mais caro. A mente analítica de Sandra, forjada em anos de contabilidade forçada de sobrevivência, começou a trabalhar. Se o dinheiro que ela não via era o único que permanecia com ela, a solução não era ganhar mais, o que parecia impossível, mas sim tornar o dinheiro invisível para si mesma. Naquela noite, em meio ao medo do despejo, nasceu o plano da nota escondida. O método tinha regras rígidas e quase espartanas. A regra número 1 era o imposto da esperança. Toda e qualquer nota de R$ 2 ou R$ 5 que passasse pelas mãos de Sandra estava proibida de entrar na carteira. Elas deveriam ser imediatamente transferidas para um local de difícil acesso. Sandra escolheu 2 destinos: o interior de livros densos que ela já havia lido e potes de mantimentos vazios no fundo do armário da cozinha, cobertos por sacos de farinha. A lógica era simples, mas brutalmente eficaz. As notas de R$ 2 e R$ 5 são consideradas troco ou dinheiro insignificante pelo cérebro, o que facilita o gasto impulsivo. Ao retirar essas notas de circulação antes mesmo de sentir que as possuía, Sandra estava criando um fundo de reserva imune às suas próprias necessidades imediatas e impulsos de escassez. Ela decidiu que, a partir daquele instante, aquelas notas não pertenciam à Sandra de hoje, mas à Sandra de amanhã. A resistência interna foi devastadora nos primeiros dias. Ver o saldo da conta minguar e saber que havia notas de R$ 5 escondidas atrás de um exemplar velho da Bíblia exigia uma força de vontade sobre-humana. Em várias manhãs, a fome a tentou a assaltar o próprio esconderijo para comprar um café com leite na padaria. Mas ela mantinha a imagem do envelope pardo na porta como um escudo mental.
Ela passou a encarar as notas escondidas como soldados em uma trincheira. Retirá-las antes da hora seria uma rendição. Sandra começou a anotar em um caderno pequeno apenas a quantidade de soldados que enviava para a reserva diariamente. No final da primeira semana, ela tinha R$ 34 escondidos. Parecia pouco para quem devia 2 meses de aluguel, mas para Sandra, aquele valor representava a primeira vez em décadas que ela não era uma vítima passiva do fluxo financeiro. Ela estava, pela primeira vez, operando um sistema próprio de retenção de valor. A resistência física também se provou um desafio. O esforço de economizar cada centavo significava abdicar do lanche da tarde no trabalho e caminhar 3 pontos de ônibus a mais para economizar uma integração. No entanto, a cada nota de R$ 2 que ela deslizava para dentro de um livro ao chegar em casa, sentia uma descarga de adrenalina que nenhuma compra por impulso jamais lhe deu. Era o nascimento de uma nova Sandra. Uma mulher que descobriu que o segredo para nunca mais pagar aluguel não estava no valor do salário, mas na invisibilidade estratégica do capital dentro de sua própria rotina de miséria. Tudo o que você está ouvindo aqui não é uma ficção criada para te entreter, mas o relato real de uma mulher que decidiu que a pobreza não seria sua sentença final. A Sandra existe. E o plano da nota escondida é uma prova de que a disciplina estratégica supera qualquer crise econômica ou salário baixo. Se esta trajetória está fazendo você refletir sobre a sua própria relação com o dinheiro, eu te peço um favor. Deixe o seu like e se inscreva no canal agora. Isso garante que relatos como este alcancem quem mais precisa de uma saída prática para o desespero financeiro. Eu quero que você use os comentários para um momento de honestidade. Qual é o seu maior desafio hoje? É o aluguel que não para de subir? As dívidas no cartão de crédito? Ou a sensação de que o seu trabalho não te leva a lugar nenhum? Compartilhe sua história conosco. Eu leio cada mensagem, porque este canal é um espaço de apoio mútuo entre quem decidiu mudar de vida. Fique comigo, porque o que a Sandra fez a seguir transformou uma economia de trocados em uma vitória que chocou toda a vizinhança. 3 meses após o início silencioso do plano da nota escondida, a casa de Sandra já não era mais apenas um refúgio de cansaço, mas uma agência bancária invisível. O caderno de anotações que ela mantinha escondido embaixo do colchão registrava uma marca impressionante para quem vivia no limite: R$ 1.242. Aquele valor não era fruto de um aumento ou de um bônus, mas da soma exata de centenas de notas de R$ 2 e R$ 5 que deixaram de ser gastas em cafés, balas, passagens de ônibus extras e promoções enganosas de fim de corredor. A transformação comportamental de Sandra foi profunda e, para muitos, estranha. No supermercado, suas colegas de turno começaram a notar que Sandra já não participava do rateio para o lanche da tarde e que trazia sua própria garrafa de água de casa. O apelido de Pão Dura surgiu rápido nos corredores frios do estoque, mas Sandra o carregava como uma medalha de honra. Enquanto as outras operadoras de caixa reclamavam do preço da gasolina e das dívidas no cartão de crédito, Sandra sentia uma paz que não experimentava há décadas. Ela parou de olhar para o dinheiro como algo que vinha para ser gasto e passou a vê-lo como tempo de vida acumulado. Cada nota de R$ 5 escondida dentro de seu dicionário de português representava, na verdade, 10 minutos a menos que ela precisaria passar em pé no futuro. Aos 6 meses do método, o valor saltou para R$ 2.870. Sandra já não sentia mais a fissura de gastar. Pelo contrário, ela desenvolveu um prazer quase tátil ao manusear as notas amassadas que recebia de troco dos clientes e deslizá-las para o fundo do bolso do uniforme, sabendo que elas jamais veriam a luz do dia em um balcão de padaria. A clareza mental que o acúmulo de capital proporcionou foi assustadora. Ela começou a calcular o custo de tudo em horas de trabalho. Um par de sapatos novos custava 3 dias de sua vida. Uma pizza no sábado à noite custava 4 horas sentada no caixa. Com essa métrica, a vontade de consumir desapareceu.
Aos 12 meses, o plano da nota escondida atingiu a marca crítica de R$ 6.120. Foi nesse momento que Sandra tomou a decisão mais ousada e controversa de sua trajetória até então. Apesar de estar economizando para a casa própria, ela percebeu que sua saúde física era o maior gargalo para sua produtividade. Suas pernas, castigadas pelas varizes e pelo trajeto extenuante de ônibus, estavam no limite. Sandra decidiu comprar um carro usado, um modelo popular de 2005, simples, mas mecânica confiável. Quando ela apareceu no estacionamento dos funcionários com o veículo prateado, o ceticismo da vizinhança e dos colegas atingiu o ápice. Diziam que ela estava vivendo além de suas posses, que o carro seria um ralo de dinheiro e que, certamente, ela deveria estar envolvida em algo errado para conseguir tal bem com um salário de caixa. Sandra apenas sorriu, ajustou seus óculos remendados com fita e deu a partida. O que ninguém sabia era que o carro não era um luxo, mas uma ferramenta de expansão. Com o veículo, ela eliminou as 3 horas diárias perdidas em ônibus lotados, o que lhe permitiu usar esse tempo extra para fazer entregas de mercadorias leves à noite e nos fins de semana, aumentando o seu aporte diário de notas de R$ 5. A validação do impossível aconteceu quando Sandra percebeu que, ao controlar os pequenos valores, ela havia conquistado a liberdade de tomar decisões grandes. Ela não era mais a mulher que temia o envelope pardo na porta. Ela era a mulher que agora ditava o ritmo do seu próprio crescimento, provando que a matemática da sobrevivência, quando aplicada com uma disciplina de ferro, é capaz de derrubar qualquer status quo. O carro prateado estacionado na frente da casa de Sandra tornou-se um monumento à possibilidade. Na periferia, onde as notícias correm mais rápido que o asfalto esquenta, o sucesso não passa despercebido. Ele é dissecado, questionado e, eventualmente, imitado. O que antes era motivo de piada nos corredores do supermercado, transformou-se em uma curiosidade fervorosa. Sandra não precisou de um megafone para anunciar seu método. Sua nova realidade falava por si. A primeira a quebrar o silêncio foi Dona Mercedes, uma auxiliar de limpeza que trabalhava no mesmo turno e que via, todos os meses, o salário ser engolido por juros de cartões de loja e empréstimos de dia de pagamento. Em uma tarde chuvosa, no refeitório do mercado, Mercedes sentou-se à mesa de Sandra e perguntou com os olhos baixos como ela tinha conseguido comprar aquele carro sem fazer um carnê que duraria uma eternidade. Sandra, com a calma de quem domina uma verdade simples, não falou sobre investimentos complexos ou taxa Selic. Ela abriu sua bolsa, retirou o pequeno caderno de anotações e explicou a psicologia por trás da nota escondida. Ela explicou que o sistema financeiro é desenhado para que as pessoas gastem o que veem e o que sentem na mão, e que a única forma de vencer era tornando o dinheiro invisível para os próprios olhos. A semente plantada na conversa com Mercedes germinou com uma velocidade assustadora. Mercedes começou a esconder suas notas de R$ 2 dentro de latas de leite em pó vazias que guardava no alto do armário. Em menos de um mês, ela conseguiu pagar à vista o material escolar do filho, algo que sempre a jogava no cheque especial. O impacto emocional dessa pequena vitória foi o combustível para a viralização do método na vizinhança. Sandra, percebendo que sua dor era a dor de milhares, começou a organizar conversas informais em sua sala de estar nas tardes de domingo. O que começou com 3 vizinhas transformou-se em uma rede silenciosa de empoderamento financeiro periférico. Mulheres que antes viviam em um estado de ansiedade crônica por causa das contas, começaram a relatar suas próprias conquistas. Havia a história de Juliana, uma jovem de 22 anos que trabalhava em uma farmácia e que, seguindo o plano de Sandra, conseguiu juntar o valor necessário para o seu primeiro curso técnico de estética, pagando a matrícula sem depender de financiamentos abusivos. O fenômeno começou a alterar a microeconomia local. O dono da padaria da esquina notou que a venda de pequenos itens supérfluos como doces de balcão e cigarros avulsos caiu drasticamente entre as mulheres da rua.
O dinheiro que antes sumia em moedas e notas baixas, agora tinha um destino certo: o fundo dos livros e os potes de mantimentos. Sandra via com satisfação que o método estava criando uma barreira de proteção para essas famílias. Elas estavam deixando de ser reativas para se tornarem proativas. O plano da nota escondida tornou-se uma espécie de código secreto entre as mulheres da comunidade. Elas se perguntavam umas às outras quantos soldados tinham enviado para a reserva naquela semana, referindo-se às notas guardadas. Esse senso de camaradagem e objetivo comum fortaleceu os laços de solidariedade. Sandra não era apenas uma ex-caixa de supermercado que venceu o aluguel. Ela era a mentora de um movimento de resistência cognitiva contra o consumo impulsivo. A expansão do método atingiu um ponto de transformação coletiva, onde a vergonha da pobreza foi substituída pelo orgulho da retenção. Mulheres que antes escondiam as contas atrasadas, agora exibiam com satisfação o volume de seus esconderijos domésticos. O impacto comunitário foi tão profundo que começou a incomodar as estruturas tradicionais de crédito da região. Agentes de microcrédito e vendedores de porta em porta notaram uma resistência maior aos seus produtos. As mulheres daquela vizinhança tinham descoberto que o seu troco era, na verdade, o capital necessário para sua liberdade. Sandra observava tudo isso com a clareza de quem entende que o verdadeiro poder não vem de grandes somas de uma vez, mas da constância inabalável de pequenas ações repetidas no escuro. O movimento silencioso de empoderamento feminino na periferia não precisava de bancos, precisava apenas de livros, potes e a coragem de não gastar a próxima nota de R$ 5 que chegasse às mãos. A transformação coletiva estava provando que a pobreza periférica é mantida pela fragmentação do capital e que a união em torno de uma estratégia de retenção física era a arma mais potente contra o sistema. Hoje, Sandra não ocupa mais a cadeira número 4 do check-out do supermercado. O crachá azul e a camisa polo com o logo bordado foram guardados em uma caixa de recordações, não por nostalgia, mas como um lembrete físico do lugar de onde ela partiu. Ela agora caminha pelo pequeno quintal de sua casa própria, no mesmo bairro periférico, mas com uma diferença fundamental: o solo sob seus pés lhe pertence. As varizes ainda estão lá, marcas indeléveis de uma vida de esforço, mas a dor agora é tratada com repouso e não com a urgência de quem não pode parar. O par de óculos com a fita adesiva foi substituído por uma armação nova e resistente, mas Sandra mantém o par antigo na gaveta da cabeceira. Ele serve como um amuleto de sua clareza mental, o filtro que a permitiu enxergar a engrenagem do sistema enquanto todos os outros apenas sentiam o peso de suas correntes. O plano da nota escondida transcendeu a economia de moedas para se tornar uma filosofia de soberania pessoal. Sandra compreendeu que o sistema financeiro tradicional, com seus aplicativos coloridos, investimentos complexos e promessas de crédito fácil, é construído sob uma base de exclusão. Para o banco, uma nota de R$ 2 é um resíduo estatístico, algo sem valor que deve ser gasto para gerar circulação. Para Sandra, aquela mesma nota de R$ 2 era uma unidade de liberdade. A verdade inconveniente que ela descobriu e que agora compartilha com quem tem coragem de ouvir é que o sistema não quer que o pobre poupe. Ele precisa que o pobre consuma para manter a liquidez das elites. Quando uma operadora de caixa, um gari ou uma auxiliar de limpeza decide que seu troco é intocável, eles estão cometendo um ato de rebeldia financeira. Eles estão quebrando a narrativa de que a pobreza é um estado perpétuo, causado pela incapacidade de gestão. Sandra costuma dizer em suas reuniões que a maior mentira já contada é a de que é preciso ter muito dinheiro para começar a ser livre. Ela provou o contrário. A liberdade começa no momento em que você decide que o sistema não terá acesso à sua próxima nota de R$ 5. Essa é a verdade perigosa que desafia o status quo.
Se todos os brasileiros que vivem na base da pirâmide adotassem a invisibilidade estratégica do capital de Sandra, as empresas de cartão de crédito e as lojas de departamento que lucram com juros abusivos colapsariam em meses. A riqueza dessas instituições é alimentada pela fragmentação do dinheiro do pobre, por aqueles pequenos gastos de 2, 5 ou 10 reais, que somados formam bilhões no balanço dos bancos, mas deixam o trabalhador no vazio absoluto. O legado de Sandra é a desmistificação da acumulação. Ela ensinou que o dinheiro escondido no pote de farinha ou entre as páginas de um livro não está apenas parado, ele está sendo protegido da inflação emocional. O sistema financeiro odeia o dinheiro físico escondido porque ele não pode ser rastreado, taxado ou utilizado para alavancagem bancária. É capital morto para o sistema, mas é capital vivo e pulsante para a sobrevivência da periferia. Sandra transformou a escassez em uma arma de guerrilha. Ela não venceu o sistema jogando as regras dele, mas criando uma regra paralela onde a menor unidade de valor era tratada com a maior dignidade possível. Essa filosofia de vida mudou a forma como a comunidade encara o futuro. A esperança deixou de ser um conceito abstrato ou uma promessa política para se tornar algo tangível, que pode ser contado nota por nota no final de cada semana. Sandra não prega a avareza, mas a autodefesa. Ela mostra que cada real retido é um golpe desferido contra a lógica da pobreza perpétua. A vitória do underdog, neste caso, não foi o acúmulo de milhões, mas a conquista da paz de espírito de saber que o teto sobre sua cabeça nunca mais dependerá da benevolência de um proprietário ou da volatilidade de um emprego precário. Sandra é a prova viva de que no Brasil atual, a maior revolução que alguém pode fazer é decidir, de uma vez por todas, que o seu suor não será mais transformado em lucro para quem nunca sentiu o peso de 8 horas em pé. A lição fundamental que a trajetória de Sandra nos deixa é que a sua liberdade financeira não depende de uma mudança no governo ou de um aumento salarial milagroso, mas da sua capacidade de tornar o dinheiro invisível para os seus próprios impulsos. O plano da nota escondida é a prova de que a disciplina supera a escassez quando você decide parar de tratar o pequeno valor como se fosse lixo. Para começar sua própria revolução hoje mesmo, o primeiro passo é extremamente simples e não exige nada além de vontade. Identifique o seu esconderijo, seja um livro antigo ou um pote no fundo do armário, e estabeleça a regra inegociável de que nenhuma nota de 2 ou 5 reais entrará na sua carteira a partir de agora. Trate cada uma dessas notas como um soldado na sua guerra particular contra o aluguel e as dívidas. Se você acompanhou este relato até o fim, é porque faz parte da minoria que não aceita mais as migalhas do sistema e está pronto para agir. Portanto, não saia deste vídeo sem deixar o seu like e se inscrever no canal para fortalecer nossa rede de apoio mútuo. Comente abaixo a frase "Eu vou começar", para selar o seu compromisso público com a sua nova realidade, e compartilhe esta história com alguém que precisa de uma luz prática para sair do desespero. Nós somos uma comunidade que se protege e cresce junta, transformando o troco de hoje na dignidade de amanhã. O tempo de ser invisível acabou, e agora é a sua vez de assumir o controle total do seu destino.